Bom, pessoal, então para que a gente possa estar entrando no setup, nós precisamos reiniciar a máquina, tá? Então clica aqui, reiniciar. Durante a reinicialização do sistema, é onde nós vamos conseguir entrar no setup. De acordo com cada sistema operacional, de acordo com cada placa-mãe, né, cada marca, melhor dizendo, nós temos aí uma forma diferente de acessar, né, de entrar no setup, tá? Então na hora que escureceu a tela, eu posso pressionar a tecla Delete, ó, tá? Ó, logo na primeira tela, tá vendo? Olha lá, ó, eu comecei a pressionar a tecla Delete, no caso desse setup aqui, é a tecla Delete. Pode ser a tecla F2 ou qualquer uma das outras teclas que eu falei anteriormente. Esse aqui é um PC de mesa, um desktop, tá? Então é um i5, né? Como vocês podem estar vendo aqui, tá? De 4 GB de RAM, tá? Então ele tem aqui em cima, ó, os menuzinhos aqui em cima que você vai mudando com a setinha, tá? Aqui sempre na lateral aqui ele tem as opções, né? Ou aqui ou embaixo, como que você movimenta pelo setup, tá? Os mais novos você consegue mexer até com o mouse também, tá bom? Então, ó, no primeiro item ali, você sempre tem para trocar data e hora. Basicamente é isso, e ele mostra qual que é a quantidade de memória e o processador que você tem. Na segunda janelinha, que é o Advanced, aí ele já tem várias opções, né? Então essa primeira CPU configuração aqui é só configurações sobre o processador, né? Então, lembrando que essas configurações ela já vem de fábrica, tá? Ela já vem de fábrica. Então você só vai ajustar esses padrões aqui se realmente haver necessidade, tá? Se você realmente quiser e precisar ativar alguma dessas funções, tá bom? Do contrário, não há necessidade, isso aqui já vem padrão. Alguns setups, na hora que você entra nessa parte CPU, você consegue fazer o que eles chamam de overclock, porque aí ele te dá o campo para você fazer o multiplexador, né, para fazer quantas vezes o processador vai executar a tarefa num ciclo, tá? Então eu dei Enter para entrar nesse tópico e dou ESC para ele retroceder para o outro tópico, tá? O IDE Configurator, ele refere-se às conexões de HD, tá? As conexões de HD e gravadora, no caso, tá? O que tiver de HD e gravadora, ele está relacionado aqui nesses itens aqui, tá bom? Tá? Então, esse IDE Configurator, ele está relacionado a essa parte aí. Vou dar um ESC novamente. Super I.O. I.O. eles entendem como sendo dispositivos de entrada e saída, tá? Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, 3F8/IRQ. IRQ é o que eles chamam de endereçamento. Então, imagine assim, que lá dentro da placa-mãe, né, tem várias trilhas, vários setores. E aí você tem um endereçamento específico para cada uma das funções. Então ele está falando que a porta serial, né, a porta de configuração serial, ele tem esse endereçamento. Então, dependendo do dispositivo que você for usar, vocês estão vendo lá que tem IRQ4, tem IRQ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, isso aqui você programa, você configura, tá? Então, muitas vezes, se você for ter que instalar uma placa específica, ele pode conflitar esse endereço e aí você consegue estar modificando, né, olha lá, ó, você consegue estar modificando a porta o endereçamento dessa porta, e aí ele acaba que não gera conflito, tá bom? Então, esse aí é um outro recurso. Isso tem em todos, tá? Em todos os setups também. A CPI configuração também, né? Então aqui nós temos a parte, né, basicamente a parte normal aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se tem alguma especificação aqui, algum detalhe importante. Ali a versão
desse ACPI é a versão 1.0. Aqui está referendo à parte do chipset, né, a parte de conexão. Esses recursos, está até desativado do sistema IRQ, tá? Porque é uma placa, é um computadorzinho on-board desses bem simples, tá? Lembrando o seguinte, que a configuração desses recursos não é interessante a gente ficar alterando sem saber o que está fazendo, tá bom? Tem que dar uma pesquisadinha antes de modificar algum item desse, porque você pode queimar o processador, queimar a placa, você pode fazer com que ela trabalhe numa voltagem ou numa frequência que ela não está acostumada, tá bom? Então aqui é o padrão da BIOS, olha, eu posso desativar ou ativar ela, né? Enable ativado, Disable ativado, desativado, né? No caso aqui a gente vai ativar. E aqui é os recursos de portas que ela tem, tá? Então, como ela já está devidamente programada, a porta do HD, e aí ela não tem nenhum outro dispositivo a mais colocado nela, aqueles computadores que só tem, não tem nem gravadora, não tem nada, né? É só a placa-mãe e os leitores USB, no caso dessa máquina aqui, tá? Então aqui, se você tivesse outras configurações, eles estariam sendo exibidas aqui, ó, tá? Por exemplo, se eu tivesse 2, 3 HDs, uma gravadora, ele estaria sendo mostrado aqui, tudo bem? Aqui é a parte da configuração do PCI Express, né? Então a placa on-board, né, de vídeo está ativada, né? Se eu desativar não vai funcionar, tá? Não vai funcionar o monitor, porque esse computador é on-board, né? Então esse é o recurso aí que tem que estar ligado de qualquer forma. E aqui é a parte do USB, pessoal. Então, aqui no caso ele está falando de USB 2.0, tá vendo? As mais novas têm esse mesmo recurso com USB 3.0, tá? Então aqui eu posso colocar Enabled ativado, desabilitado ou deixar no automático que ele detecta sozinho, tá? Aqui na USB 2.0 ele pode ser Full Speed ou High Speed, né? High Speed. Então o full aqui é que ele faz transmissão, envia e retorna a transmissão ao mesmo tempo, ou seja, ele executa, depois eu explico isso melhor em aula, né? Seria o que a gente chama de Full Duplex, né? Full Duplex é a transmissão simultânea, envia e recebe. Esse high aqui, ele tem que fazer um de cada vez, primeiro ele envia, depois ele retorna, ou seja, fica mais lento, tá? E aqui os outros recursos, também relacionado ao tipo de BIOS, tá? Que também está sendo ativado, se ele vai ser devidamente ligado na inicialização e tudo mais. Em alguns setups, pessoal, nós temos aqui, nesse aqui não tem, nós temos aqui a quantidade de portas USBs que eu quero que ativa. Tem opções aqui que eu clico e ele fala, você quer que ativa 2, 4, 6 ou 8 USBs? Então, de acordo com a quantidade de USBs que eu conectei, ele vai exatamente funcionar naquele padrão, tá bom? Esse PCI PNP, isso é plug and play, tá? De conexão, detectou, pegou, encaixou, pegou, tá? Então perceba que o plug and play tá ativado, tá yes lá, tá? Então, por quê? Qualquer recurso que for conectado à placa, ele já é reconhecido automático. O tempo de latência, o que é a latência que a gente falou da memória, né? Latência é o tempo que a memória demora para ser executado, né? Tem o volátil que tem energia, o não volátil é sem energia, e latência é a oscilação dessa peça, né? Então, essa oscilação, vamos dizer assim, vamos colocar esse termo, tá? Ele está no padrão de 64, tá? Isso aqui, pessoal, é de fábrica, depende da placa. Eu poderia tentar colocar uma latência menor, porém, dependendo dos recursos aqui, eu poderia travar a máquina, né? Eu teria que resetar a BIOS lá para mudar. Então, por isso que eu falei, dependendo da placa, tem que dar uma pesquisada, ver se ela aguenta ou não, né? Baixar o manual da placa do fabricante e verificar se realmente eu posso ou não fazer algumas mudanças específicas. Algumas que eu estou falando aqui, que eu vou pontuar, vocês podem fazer sem problema nenhum, tá? Então aqui ele está falando de alocação do IRQ da placa de vídeo PCI, tá? Então IRQ é o endereçamento da placa de vídeo.
Então, o endereçamento da placa de vídeo está alocado, ou seja, está reservado, está tudo certinho. Aqui ele está desativado esses dois elementos de snooping aqui, né? E do Buster Master, tá? Provavelmente porque os recursos dessa placa não são tão rápidos assim, né? E aqui o conceito de placa off-board, né? Ó, que são os barramentos. Aqui está falando que tem do slot 1 ao 6, mas é mentira, tá? Essa placa ela tem 2 slots só, um PCI Express e um mini PCI, tá? Um PCI E1, tá? Então aqui no caso tá alto, por quê? Porque teoricamente qualquer um que conectasse ali ele já ia funcionar, tá bom? E aqui é os endereçamentos, né? Ó, as IRQs também que eu posso estar configurando, né? Ó, padronizando que o slot 1 vai trabalhar com a RQ3, o slot 2 vai trabalhar com a RQ4, eu posso padronizar isso, tá? Se eu deixo no automático, ele detecta que uma está sendo utilizada e pula para outra. Chegamos na onde a gente vai precisar para fazer a formatação, que é a parte do boot, tá? Então tem lá, boot settings configuração. Então aqui é a configuração de inicialização do computador, tá? Então nós temos lá a parte do boot ativada, né? Aqui no caso é o padrão de Force BIOS, que é para ativar a BIOS, né? Aqui onde eu falei, ó, o mouse PS2 ele está sendo reconhecido automaticamente, né, na inicialização, tá? Então, interrupção, tal. Então, basicamente, nesse primeiro aqui, ele está ativando a BIOS, né, e o PS2 aqui só, tá? Eu vou para o outro aqui, aí vem aqui, ó, Boot Device Priority, né? Então, é prioridade do dispositivo de inicialização. Prioridade do dispositivo boot, tá? Prioridade do dispositivo de inicialização. O que é prioridade? Quem que vai ler primeiro, tá? Então eu vou dar Enter aqui, ó. Ele tá para ler aqui primeiro o HDD. Quem que é o HDD? É o HD do computador, tá? Então se eu der Enter aqui, ó, ele tá com a opção de ler o network. Quem que é network? A placa de rede. Se eu tivesse um pendrive espetado ali com o sistema operacional montado, ele ia aparecer para mim aqui o USB aqui. Tudo bem? Tá? Então, o primeiro boot device, quando você vai formatar, se tiver a gravadora, ele tem que ficar o primeiro boot device a gravadora ou o pendrive. E no segundo você colocaria o HD, tá? Se você fosse formatar, tá bom? Então, aqui no caso, depois que você termina a formatação, você volta o primeiro boot device lá para o primeiro dispositivo, porque ele já entra ligando no HD automático, tá? Eu vou ensinar um macetinho para vocês aqui, pessoal. Em algumas máquinas antigas, essa inserção do pendrive aqui, nesse padrão aqui da prioridade do boot, não funciona, tá? E aí vocês vão falar, pô, professor, e agora? Não consigo formatar, não aparece para mim. Então, um macetinho que a gente faz, ó, lembrando que eu estou voltando com ESC, tá? E quando eu entro, eu estou pressionando Enter. Você vem aqui no Hard Disk Driver, que nada mais é do que a conexão do HD. E se você pôr o pendrive ele vai ser reconhecido como um HD aqui. Então vai ter lá, primeiro driver o HD, segundo ST driver o pendrive. E aí ele vai pedir para você escolher quem que é o primeiro e quem que é o segundo. E aí você coloca que o primeiro é o pendrive e o segundo é o HD aqui. Então, se você fizer isso, automaticamente, na hora que você vier aqui nessa opção aqui, o HD já vai ser o pendrive. Então, aí é só você inicializar, que ele já vai ler o pendrive e começar a fazer a formatação, e aí você vai conseguir iniciar a formatação, instalar, formatar, deixar tudo prontinho, tá? Então, isso é uma adaptação técnica aí para a gente conseguir mexer nessa parte aí. Security é para a gente colocar senha, tá? Então, se a gente colocar para que a pessoa não entre aqui nesse setup, ok? Não é aconselhável fazer isso, tá? Se caso vocês pegarem algum setup com isso, vocês vão ter que resetar a BIOS lá, tirar aquela bateria e colocar de novo, né? Com a máquina desligada, obviamente, tá?
para que você consiga acessar o setup. Se não você quiser acrescentar, é só clicar aqui e ele vai pedir qual que é a senha que você vai estar utilizando. Aqui no caso é a opção do ponte norte, ponte sul, ó, do chipset, tá? Então aqui ele tem algumas informações, frequência de memória, ó. Tá tudo no automático, tá, pessoal? Eu posso padronizar, tá? Então essa placa aqui ela trabalha, ó, com 800, 1066, 1366 e 1600 MHz, tá? Eu posso, sabendo qual é o barramento específico, eu posso especificar aqui ou deixar no alto que ele já detecta sozinho para mim esse barramento, tá bom? Automaticamente a configuração do SDRAM, né, que é o encaixe. Que mais? Aqui ele está conectando a placa gráfica, né? Ó. Então é o PGE PCI, que é o dispositivo onboard gráfico. Eu posso utilizar 32, 64 ou 128 MB de memória nessa placa gráfica aqui onboard, tá? Então, se eu quiser performance no computador onboard, eu posso colocar 128 MB. Essa máquina tem 4 GB, eu posso deixar 128, não tem problema nenhum. Tá? Lembrando que essa memória onboard aqui, ela vai ser removida da memória RAM. Tá? Então, ela por ser onboard, ela arranca da memória RAM para jogar para o vídeo. Tudo bem? Tá ok? Aí aqui é a parte de conexão também. E aqui, deixa eu ver... Aqui nós temos 256 de memória, né, na parte de padronização aqui, né, do modelo, que é isso aqui é padrão desse tipo de placa de vídeo, tá? Então aqui tem mais algumas umas configurações específicas referente ao vídeo. Em todos os setups vão ter isso? Não, pessoal, cada setup tem uma configuração específica, tá bom? Cada setup tem um padrão específico. Voltando aqui, o último aqui é o exit para salvar e sair. Tá? Então, save e exit para salvar e sair, ou se não, você pressiona F10 lá no teclado, que ele também ele salva as alterações e sai. Pressionou F10, ele vai aparecer a mensagem, você dá Enter, pronto. O setup está configurado, tá bom? Agora o próximo passo é mostrar o setup do notebook. Bom, então aqui eu estou com o Note ligado, eu vou mostrar o procedimento, né, com o notebook, como é que faz. Então esse aqui é um Note da Dell, né, e eu vou estar entrando no setup assim que reiniciar a máquina, tá? O notebook Dell, para você entrar, diferente do computador que nós acessamos lá, você pressiona a tecla F2, tá? Na hora que ele entrou aqui, primeira telinha, você já pressiona a tecla F2 para que ele possa carregar o setup, né, do notebook. Bom, então aqui, ó, nós temos algumas informações importantes, né? Ó, aqui nós temos a informação do sistema, memória, processador. Aqui nós temos a referente à bateria, tá? Por ser um notebook. Aqui a inicialização, a sequência da inicialização. Então aqui o meu está primeiro para ler o USB, depois o DVD, tá? E assim por diante. Se eu quiser inverter, é só eu clicar, clico na setinha para cima, ele inverte, tá? Mas eu vou deixar o USB, ok? Aqui é o padrão de setup que ele já está ativado, beleza? Aqui nós temos a data, né? Que você pode estar trocando também, data e hora, né? Lembrando que se você mexer no Windows, ele já altera aqui automático também, tá? Aqui nós temos algumas informações do sistema, aonde aqui você, com esse recurso aqui, o FI Network Start, você consegue ligar o computador pela placa de rede. Então, se o computador tiver com a placa de rede conectada, você consegue dar um comando e ligar esse computador pela placa de rede, tá? Aqui a parte de configuração do SATA, né, o padrão de gerenciamento do SATA. Lembrando que essas configurações, a grande maioria vem padrão, né? Você mexe em algumas coisas específicas, né? Aqui está no SATA 0 e SATA 1, que eu estou com 2 HDs conectados, Smart USB, configurações USB,
tá? Então, se eu clicar aqui, ele me fala que tipo de eu posso customizar, ó, tá? Se eu quiser customizar aqui, ó, eu posso, tá? Mas aqui eu não vou alterar não, mas só para vocês verem as opções aí, tá? Então, aqui eu tenho o drive de áudio, né, a placa de som. Se eu desativar aqui, ó, o microfone e a caixinha de som, que é aquelas saídas auxiliares lá, né, do áudio, né? Então, se eu desativar aqui, para de funcionar, a placa para de funcionar, tá? Ok? Esse daqui é a câmera, então a câmera está ativada, enable ativada, né? Disable desativada. Se eu desmarcar aqui, a câmera para de funcionar. Aqui está relacionado à placa de vídeo. Então aqui está relacionado ao consumo da bateria aqui, né? Ó, como vocês podem ver. E aqui a performance que está aqui no máximo. O consumo eu coloquei tá aqui mais ou menos no meio, um pouquinho para baixo do meio, tá? Isso também veio padrão, tá? Então se você quiser depois personalizar, você pode. Aqui na parte de segurança, vem a questão de se você quiser colocar senha no setup e colocar senha em algumas outras configurações específicas aqui também do setup, tá? Como esse aqui ele tem recursos mais sofisticados, vamos ver aqui. Aqui você consegue fazer a atualização do firmware, ó, tá? Que seria a atualização da BIOS aqui, ó, pelo próprio setup dele aqui você já consegue fazer a atualização, tá? Mas a gente viu lá na aula passada que o Dell ele já tem a própria ferramenta que faz isso para vocês automático, né? Essa parte aqui, pessoal, preste bem atenção aqui, ó. Essa parte aqui, ó, Security Boot Enable. A maioria dos computadores novos agora, eles vêm com esse Security ativado aqui, tá? Eles vêm com esse Security ativado. E quando ele vem com esse Security ativado, ele não aparece, se você clica em sequência boot, ele não aparece isso daqui para você mexer. Você não tem como ordenar a sequência do boot, que ele vem bloqueando essa parte aqui, tá? E você precisa disso aqui para que você consiga formatar, né? Ordenar ele, tá? Então, vários setups você tem que desativar essa opção de segurança do boot para depois conseguir modificar a sequência do boot. Muitas vezes você vai ter que mudar o padrão também do setup, né? Mas na maioria das vezes só você desativando aqui já é o suficiente, tá? Lembrando que você tem que colocar ou o USB ou o DVD aqui no primeiro para ele poder fazer a formatação, né? Ok? Aqui é o padrão da chave de configuração aqui, né? Mas isso aqui também já é padronizado. Aqui é o dispositivo da Intel, né? Que é a parte gráfica também. A questão de memória, da placa de vídeo embutida, né? Aqui nós temos a performance, ó, dos core, dos núcleos, tá ativada. O Turbo Bus, né? Que é aquela que a gente viu lá, que ele pode até onde ele pode chegar, também está ativado, tá vendo? Ó? Isso vem tudo ativado de fábrica. Olha lá o Turbo Bus aqui também, ó lá, tá? Então, speed, isso aqui também é a parte de gerenciamento para dar uma menor velocidade aí para o processador, tá? E o Hyper-Thread aqui também está ativado, que é para gerenciar mais de um núcleo por vez, né? Bom, aqui tem o Power Manager, que é a parte de gerenciamento de energia aqui dos dispositivos USBs, né? E aqui no caso ele está desativado, tá? Então, aqui vamos descer um pouquinho mais. Virtualização. Ah, professor, tem tudo isso em todos os setups? Não, pessoal. Cada setup tem as suas particularidades. A parte de placa wireless, ó, de conexão wireless e Bluetooth, tá? Perceba que eu não estou alterando tudo, não estou mexendo em tudo, tá? Aqui está falando um pouquinho sobre a BIOS também, tá? Os logs, o que são os logs? São os registros, né, do que você fez no sistema. E ó, o suporte assistente aqui, ó.
que é aquele assistente que a gente baixou lá, ó, né, que a gente viu na aula passada, tá? Então por isso que ele já atualiza a BIOS e faz tudo, ele já já foi anexado, né? Inserido aqui dentro também desse contexto, tá bom? Então, para formatar, eu tenho que mexer aqui. Sequência do boot é o essencial, tá? O que mais eu preciso mexer num setup? Eu mexo na parte de pendrive, se eu quero desativar ou ativar algum recurso, placa gráfica, né? No caso, aquela placa onboard, se eu quero aumentar a quantidade de mega, se ela for onboard, que a gente viu lá no outro computador, né? Se o notebook, por exemplo, não tiver uma placa gráfica específica, ele vai ter também a opção de você aumentar a memória dele, né? Hoje os novos chegam a 1 GB, tá? De placa de vídeo aí. Bom, pessoal, é isso, tá? Então a ideia era mostrar, lembrando que depois que você fez as alterações tudo aqui, a tecla que a gente pressiona é a tecla F10, tá? Então, pressionando a tecla F10 aqui ou aplicar aqui, ó, tá? Ó. No caso, esse aqui ele tem um mouse, então ele quer que você aplique. Então, aplicou, salvou, deu OK, beleza, tá? Então, aí ele já vai reiniciar e já entra com a configuração normal. Algumas máquinas, você pode pressionar a tecla F10 na hora que liga, que ele te dá a opção de boot, não é todos, tá? Deixa eu ver se o meu aqui faz, que eu não lembro, acho que o meu não faz. Alguns, se você pressionar a tecla F10, ele te dá a opção de boot, qual a inicialização que você quer, né? Se você quer iniciar por pendrive, por HD, por DVD, então aí você não precisa nem mexer lá na configuração, você já opta por pendrive e ele já inicia a formatação direto, tá bom?